A guilda Scavenger parte para o ataque, e as sombras avançam junto. O confronto explode em uma batalha incrível. Thomas Andre enfrenta Tusk e o derrota com facilidade, achando que seus inimigos não têm a menor chance. Sem perder tempo, ele parte direto para o prato principal, Jin Woo. Ao tentar atingi-lo, Tank entra na frente e protege Jin Woo, surpreendendo Thomas. Ele contra-ataca com sua adaga, mas o corpo de Thomas está reforçado e não sofre dano. Thomas diz que Jin Woo está subestimando o poder de um rank nacional e o arremessa para longe. Logo em seguida, Thomas ativa sua habilidade para puxar Jin Woo até ele, mas o caçador coreano reage com o toque do dominador, esmagando Thomas contra o chão com uma força brutal. Jin Woo não perde tempo e parte para cima com uma sequência de ataques rápidos, o impedindo de se recuperar. Encurralado, Thomas é forçado a usar sua carta na manga, o reforçar. Naquele momento, Jin Woo se lembra das palavras de Kamish e dos 4 humanos que receberam poderes especiais, e percebe que Thomas Andre pode ser um deles, um verdadeiro monstro. Mesmo assim, Jin Woo decide continuar. Ele se prepara para atacar de novo, mas hesita por um segundo. E é nesse instante que Thomas contra-ataca com um golpe devastador, o Demolir, destruindo toda a fábrica. No ar, Thomas ativa sua habilidade Pressão, que segundo Jin Woo, parecia um buraco negro, sugando tudo ao redor com uma força esmagadora. Depois da explosão, Thomas encara Jin Woo e avisa: "Da próxima vez eu não vou errar." Thomas Andre não parava, continuava seu ataque feroz, saltando em direção a Jin Woo, que o parava com um chute. Em seguida, Thomas usa o Capturar para travá-lo no ar, e Jin Woo usa o toque do dominador para impulsionar seu soco. Thomas tentou responder usando o Reforçar e bateu de frente com ele, mas o impacto foi brutal. Seu braço foi completamente estraçalhado, destruído, e ele foi arremessado longe. Sem dar tempo para respirar, Jin Woo já estava em cima dele de novo. Thomas reagia com socos, mas era claro, Jin Woo estava no controle. Ele o segurou pelos chifres e o acertou com uma joelhada direto no rosto. Thomas caiu, e Jin Woo começou uma sequência impiedosa de socos. Thomas não conseguia entender como estava sendo pressionado assim. Sempre foi o mais forte. A força bruta era tudo o que ele precisava. Nunca imaginou que um dia seria derrotado desse jeito. Gritando, ele tentou se impor, dizendo que aquilo não seria suficiente. Afinal, ele era Thomas Andre. Mas Jin Woo não quis saber. Calou-o com uma cotovelada e continuou a chuva de socos, destruindo completamente a armadura de Thomas. Não parava. Até que finalmente, Thomas se rendeu. Admitiu que perdeu. Jin Woo parou e simplesmente foi embora. Os que estavam por perto mal podiam acreditar no que viram. Será que existia alguém no mundo capaz de deixar Thomas Andre nesse estado, quase morto? Enquanto isso, Wang já tinha ido de Vasco. Em outro canto, Jin Woo estava em um prédio. Usando o Trocar de Sombras, deixou Beru cuidando de Jinho, garantindo sua recuperação. De repente, uma sombra surgiu e o chamou de mestre, o pedindo um novo nome. Jin Woo olhou para ela e a chamou de Greed, por causa da ganância que mostrava em vida. Não é Huang. Após isso, a sombra ficou de cabeça no chão. Jin Woo, então, seguiu para aquilo que realmente tinha ido fazer: participar da Conferência Mundial. Assim que ele entra, naturalmente chama a atenção de todos e vai direto para sua cadeira. O Dr. Belzer, então, começa a reunião, explicando que, como todos já devem ter notado, o número de portais vem aumentando. Mas, recentemente, algo fora do comum chamou a atenção. A energia na atmosfera está crescendo. Eles identificaram esse novo tipo de energia e deram a ela o nome de Magisfera. Uma imensa magisfera estava concentrada sobre os céus de vários países. Os especialistas acreditavam que existiam 9 delas no mundo, mas a maior e mais poderosa estava justamente em Seul, na Coreia do Sul. Assim que essa informação foi revelada, todos no salão olharam para Jin Woo, mas o doutor interrompeu os olhares dizendo que não havia motivo para isso. Se Jin Woo tivesse poder para criar algo assim, já teria ultrapassado o nível de qualquer caçador. Enquanto isso, Jin Woo refletia em silêncio. Talvez esses números estivessem ligados aos governantes de cada país, mas ainda era só uma suposição. O doutor continuou explicando que ninguém sabia a origem dessas magisferas, nem como lidar com elas. Por isso, o mundo poderia estar prestes a passar por mais uma grande mudança. Quando ele terminou, passou a palavra para outro representante que deu uma notícia. O caçador de rank nacional, Christopher Reed, havia sido morto. O pânico se espalhou imediatamente. Todos começaram a especular quem poderia ter feito algo assim. Alguém então comentou que Jin Woo havia lutado contra Thomas Andre no dia anterior, e os olhares voltaram para ele. O representante retomou o controle da reunião e avisou que a morte de Christopher seria anunciada oficialmente no dia seguinte. Para evitar mal-entendidos, decidiram apresentar o principal suspeito. Quando ele apareceu na tela, todos perceberam na mesma
mesma hora ele se parecia com Jin-Woo. O representante explicou que o homem já havia derrotado um caçador Rank S no passado e escapado, e agora, junto de monstros humanoides que haviam fugido de dungeons, poderia ter se envolvido na morte de Christopher. Quando perguntaram se havia alguma prova de que ele era um monstro, a resposta foi direta. A mana dele era incrivelmente parecida com a de um. Questionaram também por que a identidade dele não havia sido revelada antes. O diretor respondeu que era porque ele tinha ligação com alguém presente na sala. O caçador mais forte da China então se adiantou, dizendo que seria mais eficaz revelar logo o nome do suspeito para que pudessem capturá-lo. Sem opção, ele perguntou qual era a relação entre o monstro e Jin-Woo. O diretor então confirmou. Aquele homem era o pai de Jin-Woo, desaparecido há anos. O caçador então perguntou a Jin-Woo o que ele faria se encontrasse o próprio pai. A resposta era óbvia. Se ele realmente fosse um monstro, Jin-Woo o mataria com as próprias mãos. Mas se não fosse, se ele ainda fosse seu pai, então Jin-Woo destruiria todos os caçadores que tentassem machucar a sua família, mesmo que o mundo todo se voltasse contra ele. Mais tarde, do lado de fora, Jin-Woo se encontrou com o caçador da China. Trocaram algumas palavras. O homem apertou sua mão, desejando que o pai dele não fosse realmente um monstro. Depois da conversa com o caçador da China sobre a importação de bebês reborns, Jin-Woo foi chamado pelo diretor da Associação Americana para acompanhá-lo até um local importante. Ao chegar lá, ele reencontra Selner, alguém que achava que não veria tão cedo. Ela explica que pediu para vê-lo porque algo muito grave está acontecendo. Caçadores poderosos estão sendo mortos, e se isso continuar, os pilares que sustentam o equilíbrio do mundo vão ruir. Jin-Woo pergunta se ela o chamou só para avisá-lo disso, mas Selner responde que não. Ela quer pedir que ele proteja esses caçadores. Ela conta que tem tido sonhos em que tenta lembrar o rosto das vítimas, mas não consegue. Em um desses sonhos, ouviu uma voz que a mandava voltar e se preparar para a guerra. O diretor então reforça o pedido. Diz que se Jin-Woo aceitar essa missão, será bem recompensado, pois essas pessoas são essenciais para manter o equilíbrio do mundo. Jin-Woo, no entanto, recusa inicialmente. Diz que sem saber contra quem vai lutar, não tem como aceitar. Ele se levanta e vira as costas, mas logo repensa. Se volta para o agente White e pede que traga a lista dos caçadores que precisa proteger, para que possa conhecê-los. Na festa, Jin-Woo encontra Jinho, que está completamente curado. Um chefe de restaurante se aproxima para negociar a compra dos corpos dos gigantes que ele derrotou, mas Jin-Woo diz para resolver isso com seu vice-líder. Afinal, ele é o melhor nesse tipo de coisa. White chega com a lista. Em vez de decorar os nomes, Jin-Woo decide que o mais prático é deixar uma sombra com cada um dos caçadores que deve proteger. Assim, poderá vigiá-los diretamente. Mais tarde, Thomas André se aproxima de Jin-Woo. Após a luta entre eles, seu braço ficou com uma lesão que nem magia conseguiu curar. Thomas pergunta por que Jin-Woo não matou ninguém da sua guilda durante o confronto, exceto Huang. Jin-Woo responde que ninguém ali merecia morrer. Thomas entende e se afasta, mas pede o número de telefone dele para que possam marcar um jantar. A secretária comenta que seria bom Jin-Woo aceitar, já que Thomas é orgulhoso e não vai sossegar até retribuir o favor. Jin-Woo concorda, passa o número e pede uma adaga como presente. Enquanto isso, na Coreia, o diretor da associação sente algo estranho no coração. Ele pensa que talvez esteja chegando ao seu limite, mas sente-se em paz com tudo o que realizou. Só que, de repente, uma presença assustadoramente poderosa surge no fundo da sala, algo que ele jamais havia sentido antes. Ao ver a criatura diante de si, o diretor sente o peso da presença dela, algo poderoso. Por um instante, pensa se é possível conversar com aquele ser, mas logo percebe que não teria chance alguma se lutasse sozinho. A criatura fala, aquele lugar está completamente isolado do mundo exterior. O diretor começa a achar que está preso em um sonho, mas essa dúvida desaparece no mesmo momento em que um fragmento de gelo o acerta, rasgando sua pele e o trazendo de volta à realidade. A dor confirma que aquilo é bem real. Ele encara a criatura e pergunta novamente quem ou o que ela é. O ser sorri e diz que esperava ser reconhecido sem precisar dizer nada, mas vê que no fim, o diretor é só mais um humano comum. Sem aviso, parte para o ataque. O golpe faz com que o fragmento de luz escondido dentro do diretor se revele. O elfo de gelo sorri com satisfação e diz que finalmente o encontrou. Dispara outro ataque, mas o diretor o bloqueia com apenas uma das mãos. O invasor revela que estava procurando por ele há muito tempo. Todos os fragmentos já foram localizados, 2 já foram destruídos. E agora, antes de acabar com mais um, ele só queria ver o rosto do portador. Mas o diretor não recua e grita: tente se for capaz, monarca do gelo.
Os dois se encaram em silêncio. O monarca do gelo quebra o momento dizendo que é inútil continuarem. O corpo do diretor já está no limite, mas o diretor não recua nem um passo. Sem perder tempo, o monarca parte para o ataque, lançando 2 lâminas de gelo. O diretor, em vez de se defender, faz o que qualquer um faria. Dá uma cabeçada nas lâminas e já avança com tudo. O monarca do gelo responde na mesma hora, contra-atacando. O diretor desvia por pouco e tenta de novo, mas dessa vez, seu braço é completamente congelado. Mesmo assim, ele não para. No meio da luta, sente que o tempo está acabando e pensa: preciso terminar isso agora, enquanto ainda consigo me mover. Reunindo suas últimas forças, o diretor desfere um de seus golpes finais e atinge o monarca do gelo em cheio, mas logo depois cai de joelhos, exausto, sentindo que aquele era seu limite. O monarca, firme em pé, ri na cara dele e diz que aquilo era patético para alguém que carrega a luz. Sem hesitar, atravessa o peito do diretor com um golpe. Mesmo assim, o monarca continua tentando convencer o fragmento da luz a se juntar ao lado dele. O que ele não esperava é que o diretor ainda tivesse uma última carta na manga. Com um esforço tremendo, ele dá um soco que por pouco não acerta o monarca, mas o golpe não era para ele. Era um pedido de ajuda. Na hora, a sombra de Jin-Woo, que estava com o diretor, sai correndo. O monarca percebe e vai atrás para impedi-la. Quando está prestes a atacar, Jin-Woo surge das sombras, agarra o monarca pelo pescoço e pergunta: quem diabos é você? O monarca do gelo encara Jin-Woo e pergunta por que o monarca das sombras não entrou em contato depois de reunir tantas sombras. Mas ele interrompe a própria pergunta, como se já soubesse a resposta, e parte direto para o ataque. Um sopro gélido atinge Jin-Woo em cheio, congelando parte do seu braço. Em seguida, o monarca do gelo propõe que parem a luta ali mesmo, pois estavam arriscando suas vidas à toa. Afinal, ele não estava ali para salvar aquele humano? É nesse momento que Jin-Woo vê o diretor, caído ao chão, com um enorme buraco no peito. O monarca do gelo sorri e lança uma lança de gelo em direção ao corpo. Jin-Woo tenta usar a autoridade do monarca, mas não funciona. Desesperado, ele se joga na frente da lança e consegue pará-la no último instante. Aproveitando a distração, o monarca do gelo abre um portal para escapar. Como última tentativa, Jin-Woo invoca suas adagas e ataca com um golpe vital. Ele acerta o inimigo, mas não com a força necessária para derrotá-lo.